Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Capítulo 18. Entramos agora em um novo capítulo, a passagem do sonho. Versículo 1, a realidade substituta. Substituir é aceitar alguma coisa em lugar da outra. Se apenas considerasse exatamente o que isso acarreta, imediatamente perceberia o quanto essa atitude está em desacordo com a meta do Espírito Santo e a que ele te deu e quer realizar para você. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor do outro. Para esse propósito especial, alguém é julgado mais valioso e outro é substituído por ele. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é então fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Fragmentar é excluir, e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. O Espírito Santo nunca usa substitutos. Onde o ego percebe uma pessoa como substituta da outra, o Espírito Santo as vê unidas e indivisíveis. Ele não julga entre elas, tendo conhecimento de que são uma só. Sendo unidas, elas são uma só porque são a mesma. A substituição é claramente um processo no qual elas são percebidas como diferentes. Um quer unir, o outro separar. Nada pode se interpor entre o que Deus uniu e o Espírito Santo vê como um só. Mas tudo parece se interpor entre os relacionamentos fragmentados que o ego promove para destruir. Uma única emoção onde a substituição é impossível é o amor. O medo envolve substituição por definição, pois é a substituição do amor. O medo é ao mesmo tempo uma emoção fragmentada e uma emoção que fragmenta. Parece tomar muitas formas e cada uma parece requerer uma maneira diferente de encenação para obter satisfação. Embora isso pareça introduzir um comportamento bastante variável, um efeito muito mais sério está na percepção fragmentada da qual o comportamento decorre. Ninguém é visto como alguém completo. Olha só que interessante. O corpo é enfatizado com ênfase em especial em certas partes e é usado como padrão de comparação da aceitação ou da rejeição para encenar uma forma especial de medo. Você que acredita que Deus é medo, fez apenas uma substituição. Ela tomou muitas formas, porque foi a substituição da verdade pela ilusão, da totalidade pela fragmentação. Ela veio a ser tão partida, subdividida de novo e dividida, vezes e mais vezes, que agora é quase impossível perceber que alguma vez foi uma só e que ainda é o que era. Esse é o único erro que trouxe a verdade à ilusão, a infinidade ao tempo e vida à morte. Foi tudo que ele jamais fez. Todo o mundo se baseia nele. Tudo que vê reflete isso. E cada relacionamento especial que ele jamais tivesse a partir disso. Você pode se surpreender quando ouvir o quanto a realidade é diferente daquilo que você vê. Não conhece a magnitude desse único erro. Ele foi tão vasto e é tão completamente inacreditável que o mundo de total irrealidade tinha que emergir. Que outra coisa poderia resultar disso? Seus aspectos fragmentados são bastante amedrontadores quando começa a olhar para eles. Mas nada do que tem visto de leve te mostra a enormidade do erro original que aparentemente te expulsou do céu para estilhaçar o conhecimento em pequenas partes sem significado de percepções desunidas e para te forçar a fazer mais substituições. Essa foi a primeira projeção do erro para fora. O mundo surgiu para escondê-lo e veio a ser uma tela na qual ele foi projetado e colocado entre você e a verdade. Pois a verdade se estende para dentro, onde a ideia da perda não tem significado. E só o aumento é concebível. Você realmente pensa que é estranho que um mundo no qual tudo
está de trás para frente, cabeça para baixo, tenha surgido dessa projeção do erro, era inevitável. Pois a verdade, trazida a isso, somente poderia permanecer quieta do lado de dentro, sem tomar parte em toda a louca projeção pela qual esse mundo foi feito. Não chame isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim e ainda assim permanece. Não invista aí na culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade e, acima de tudo, não tenha medo disso. Quando parece ver alguma forma distorcida do erro original surgido para te amedrontar, apenas diga: Deus não é medo, mas amor. E ela desaparecerá. Deus não é medo, mas amor. E a verdade desaparecerá. Uma frase para a gente usar. A verdade te salvará. Ela não te deixou para sair para esse mundo louco e assim afastar-se de ti. Dentro de você está a sanidade. A insanidade está fora de ti. Apenas acredita que é o contrário, que a verdade está do lado de fora, e o erro e a culpa dentro de você. As tuas pequenas substituições, sem sentido, que foram tocadas pela insanidade e rodopiam numa sequência louca como plumas dançando de forma insana à mercê do vento, não têm substância. Elas fundem-se, misturam-se, separam-se em padrões deslocáveis totalmente sem significado, que absolutamente não precisam ser julgados. Julgá-los indevidamente não faz sentido. Suas diminutas diferenças em forma não são diferenças reais em absoluto. Nenhuma delas importa. Isso elas têm em comum e nada mais. Mas o que mais é necessário para fazer com que todas sejam a mesma? Eu estou tentando entender esse parágrafo, porque para mim está bem profundo, né? Mas particularmente eu consigo entender que a gente cria realidades substitutas porque fragmentou alguém. Tá falando ainda de relacionamento. Então, assim, isso aqui não serve. Essa pessoa já não serve mais para amizade ou para relacionamento ou para relação de trabalho. Aí você descarta aquela pessoa. Todas as nossas mágoas profundas vêm dessa sensação de descarte, né? De exclusão, de não ser parte mais, de não ter uma sensação de pertencimento, né? De não entender como que o amor que existia ali, né, naquela relação, vira o nada. E idem o que você faz com a pessoa, né, o que nós fazemos de exclusão. É altamente profundo isso. E é muito importante a gente refletir e perguntar para Deus. Deus é amor, então isso aqui é ilusão. Você ter amor por todo mundo, mesmo que você siga para outras esferas de vida, né? Outras realidades paralelas, porque aquilo ali deixou de fazer sentido. E ao mesmo tempo, tentar entender como não se identificar com quando alguém te exclui, né? Tá na ilusão, quando alguém te machuca pelo descarte, né? Tá na ilusão. Aquela pessoa não tem uma compreensão do todo. E o amor também não ser uma relação onde você não tenha respeito, né? Porque eu acho que o curso em Milagres, ele é todo tão profundo no amor, tão profundo, que às vezes fica confuso como ter essa relação com uma pessoa, né, em especial, assim, que lá no Relacionamentos Especiais falou, né, que não quer dizer que você não vai ter relacionamentos especiais, mas quer dizer que também você está em amor dentro deles, que é uma amplitude, né, do seu ser, não é uma coisa que você tem tão pouco amor que você só dá de uma certa forma, você exclui, você manipula de uma forma egocêntrica e egoísta. E é algo para a gente ir mais fundo ainda para entender. Fim da leitura do texto.